Boa tarde, obrigado a você por estar me acompanhando aqui no canal do YouTube História de Santa Cruz, do professor Sivaldo Souza. Na apresentação desta tarde de sábado, dia 12 de abril de 2025, estarei falando sobre Sepetiba. Sepetiba, um pouquinho da sua história, da sua geografia, dos seus recantos, dos seus encantos, da sua magia. Aproveitando uma frase introdutória de autoria do coronel Manuel Martins do Couto Reis, que foi superintendente da Fazenda Real de Santa Cruz, no finalzinho do século XVIII. Depois ele retorna novamente, ele foi superintendente, foi o único que administrou Santa Cruz por 2 vezes. Depois ele retorna já no século XIX e era um militar de grande preparo, de grande prestígio, de grande conhecimento, tanto que ele foi chamado por alguns historiadores que fizeram trabalhos sobre estudos de campos dos Goitacazes, onde ele também trabalhou durante um longo tempo, de um militar iluminista, porque ele realmente era um intelectual. E o Manuel Martins do Couto Reis escreveu uma frase interessante sobre a Real Fazenda de Santa Cruz. A Real Fazenda de Santa Cruz é a porção mais bela dos territórios do Rio de Janeiro, a porção mais bela dos territórios do Rio de Janeiro. Isso ele escreveu na primeira versão, assim que ele começa a escrever as Memórias de Santa Cruz, em 1898. Ele vem designado em 1700, eu falei 1800, não, é 1798. Ele vem designado para a Fazenda Santa Cruz para administrar em 1794. Quando fiz a citação recentemente sobre o escrivão Pedro Henrique da Cunha, o Pedro Henrique da Cunha, que fez aquele manuscrito, já citei várias vezes, manuscrito com mais de 300 páginas, com todo o levantamento da Fazenda Santa Cruz, ele veio por determinação do vice-rei para fazer exatamente esse inventário, esse levantamento total, não apenas o inventário material, mas também as informações sobre a situação da fazenda, e com o compromisso, a responsabilidade de que esse documento fosse parar nas mãos do Manuel Martins do Couto Reis, que já tinha sido designado para administrar. Então o vice-rei confiava muito nele. Então ele fala sobre a beleza, ele começa escrevendo, né, no primeiro parágrafo sobre essa porção mais bela do Rio de Janeiro. E claro que a partir daí nós vamos ter uma série de outros viajantes, inclusive, que vão também enaltecer a beleza de tanto da Fazenda de Santa Cruz como também de Sepetiba. Em termos de belezas naturais, quase todos são unânimes. Quando eles fazem reclamações, como outro dia eu citei, por exemplo, o próprio John Locke e também o Carl Sidney, eles fazem muitas críticas, muitas reclamações, mas sempre a questão da natureza são referências elogiosas. O Langsdorff também, o próprio Emmanuel Paul, enfim, todos eles fazem muitas referências elogiosas. E Sepetiba, como Sepetiba fazia parte da Fazenda Real de Santa Cruz, era uma porção da Fazenda Real de Santa Cruz, tanto que Dom João VI, quando cria o povoado de Sepetiba, que separa um pedaço do povoado de Sepetiba, um pedaço de Sepetiba, né, para transformar num povoado que vai ser destinado, vai ser designado para os moradores, para os pescadores de Sepetiba. Ele faz a separação desse território da Fazenda Real de Santa Cruz. O próprio engenho de Piaí também fazia parte da Fazenda Real de Santa Cruz, que foi construído também na administração do Manuel Martins do Couto Reis. Então, na apresentação de hoje, falando um pouco da geografia, estarei apresentando alguns mapas antigos e mapas recentes, tirados do Google Earth, mostrando a localização
para que se possa também ter uma ideia dessas tais belezas que são faladas pelo militar. Ele era militar, ele não era poeta, mas ele escreve de uma forma bastante com veio poético, né? O Couto Reis. Então, há um pouquinho da história, mas porque a história de Sepetiba é uma história riquíssima, história que vem até mesmo antes da chegada dos colonizadores portugueses, porque Sepetiba tinha sido ocupada, tinha sido habitada por primitivos habitantes, 500, 600, até um pouco mais de tempo antes da chegada dos primeiros portugueses, tanto que depois pesquisas científicas, arqueológicas vão mostrar a existência de uma quantidade enorme de sambaquis, que são aqueles concheiros artificiais, distribuído pelo litoral todo de Sepetiba, inclusive pegando inclusive Coroa Grande, a Ilha do Tatu, vai em frente, até a região de Guaratiba, que foi estudada mais detalhadamente por uma equipe multidisciplinar da Universidade Federal Fluminense, junto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e inclusive publicaram, depois desse trabalho, desse estudo científico, publicaram um livro falando, descrevendo, né, o Sambaqui Zé do Espírito. Então, são pesquisadores na área de botânica, na área de mineralogia, zoologia, que vão fazer esses estudos coordenados pela professora Maria Conceição Beltrão, que era antropóloga, juntamente com uma equipe bastante preparada. Bom, então, para vocês terem uma ideia, Sepetiba tinha essa história anterior. Inclusive, as próprias marisqueiras, que ainda hoje coletam mariscos na Sepetiba, mantêm uma tradição que vem dessa época, porque esses primitivos habitantes, eles faziam a coleta de marisco, e o marisco, os moluscos de uma maneira geral, porque eram mariscos, berbilhões, mexilhões, ostras, tinha muitas ostras. Eu ainda cheguei a ver pessoas pegando ostra. Padre Guilherme de Caminada, meu amigo, quando eu era escoteiro ainda, isso lá na década de 70, e na Praia do Cardo, eu lembro de Padre Guilherme pegando ostra, retirando ostras, aquelas ostras pequenas, pondo umas gotinhas de limão e comendo aquilo ostra não se come, né? Chupando aquela coisa que eu não gosto. Bom, então, para vocês terem uma ideia, então, esses moluscos, todos esses moluscos, principalmente, era a base alimentar desses primitivos habitantes. Claro que, posteriormente, nós vamos ter, quando a fazenda de Santa Cruz ela passa ao domínio dos jesuítas, os jesuítas vão manter ali em Sepetiba um setor de pescaria. Havia pesca, eles tinham os pescadores, os escravizados, né, responsáveis por esse setor, tinham que pescar em determinadas épocas, principalmente nos dias que tinham que guardar o dia chamado Dia Santo de Guarda, né, que não podia comer carne. Então eles tinham que mandar o peixe para a fazenda Santa Cruz para que fosse distribuído. Isso ali na Sepetiba, né? E os viajantes, esses viajantes todos eles passam por Sepetiba. Inclusive o próprio Debré. O próprio Debré também passa por Sepetiba, deixa um trabalho em 1827, vindo de Santa Catarina, e também faz uma pintura de Sepetiba. Então, nesta postagem, estarei passando um pouquinho sobre isso, essa geografia, essa questão da magia, porque Sepetiba é um lugar realmente belo, um lugar mágico, mesmo depois de tantos problemas, de tanta poluição, de tanto assoreamento. A população aumentou muito também, houve uma modificação enorme em relação ao próprio ambiente, à ocupação do espaço. Então, hoje nós temos uma Sepetiba diferente. E não poderia deixar de falar nessa apresentação sobre a questão do sabonete, o sabonete Lamiol, a lama, a famosa lama medicinal de Sepetiba, porque isso aí é recorrente. Qualquer pesquisador, qualquer memorialista, inclusive o André Luiz Mansur, publicou recentemente um livro muito bom, muito bonito, sobre o Sepetiba Balneário Carioca, mostrando então um pouquinho dessa parte. Essa pesquisa sobre o sabonete Labiol eu comecei a fazer já na década de 80, inclusive entrevistando algumas pessoas de lá em Sepetiba,
Dr. Dias Sebastião Camarosano, da Clínica de Repouso, né, uma clínica psiquiátrica, e outras pessoas também. E pesquisei também muitos arquivos, documentos, fotografias, textos do antigo jornal Correio da Manhã. Também saíram algumas reportagens na revista da Semana, mostrando as pessoas chegando em Sepetiba, passando aquela lama. Eu próprio cheguei a ver muitas pessoas assim durante a semana passar aquela lama preta. Claro que isso aí foi num período em que a lama era realmente tinha propriedades terapêuticas. Isso ficou comprovado, inclusive, por estudos que foram feitos, porque essa lama era formada por uma vasa, quer dizer, aquele que vem dos rios, a partir das raízes do barro, da terra que desprende das margens, né? E aquilo é muito rico em iodo e uma série de questões químicas, né? Materiais químicos, que vai fazer com que se torne um produto medicinal. Isso bem antes das empresas industriais, da Engai Companhia Limitada, e também da população, porque depois que o esgoto começou a ser lançado in natura em Sepetiba, obviamente que nós vamos ter aí uma poluição muito severa. E esta poluição, mais recentemente, nós tivemos uma produção de um filme. Primeiro nós vamos falar daquele filme de 1938, O Descobrimento do Brasil, que foi uma produção dirigida pelo Humberto Mauro, um cineasta, né, um dos primeiros cineastas, famosíssimo. É um clássico, O Descobrimento do Brasil. É claro que é um filme antigo, é um filme didático, mas algumas cenas desse filme foram tomadas, alocadas aqui em Sepetiba. Inclusive, eu acredito que a própria cena da a primeira missa do Brasil foi alocada aqui. E se isso significa o quê? Que naquela época Sepetiba tinha condições boas ambientais. Mas eu quero falar mais recentemente do filme Cada Vez Mais Longe, que foi produzido pelo meu amigo, querido amigo Oswaldo Eduardo Leoi, que faz uma espécie de protesto, né? Denúncia sobre a questão da poluição. Então, o filme trata de um casal, de um pescador que sai para pescar, e a mulher dele, a esposa dele, é Isaura, que fica aguardando ele chegar e fazendo um crochê. Crochê é aquele tipo de bordado que usa linha, né? Inclusive, quem faz o crochê é a irmã dele, porque ela conhece o trabalho de crochê, porque o crochê tem uma técnica toda, né? Que você junta os dedos e vai fazendo formando aquele bordado. E a Isaura aguardava o João, né? O João ia pescar, o pescador, voltar, mas ela ficava angustiada, porque cada vez ele demorava mais, tendo em vista exatamente a questão do assoreamento. Então, os barcos hoje, para chegarem ao mar, tem que passar por uma parte muito grande sem água, com muita lama, né? Então, o Oswaldo Eduardo Leoi produziu esse filme, que é um filme muito bonito. Inclusive, ele chegou a passar em Sepetiba, em Santa Cruz, com reuniões para debate. Então, isso aí encerrando como uma espécie de clamor, de chamamento, para que nós também comecemos a ter mais atenção para Sepetiba. O que nós podemos fazer para evitar que a nossa Sepetiba, tão linda, cantada e recantada pelo Couto Reis, que fala inclusive do bordado de Sepetiba. Ele fala, quando ele entra no litoral de Sepetiba, ele vai falando do bordado. E a Isaura vai fazer o quê? Vai fazer os bordados. Então procurei fazer uma analogia entre o bordado do litoral, né? Citado pelo Manuel Martins do Couto Reis, e o bordado feito pela Isaura no filme Cada Vez Mais Longe. Hoje, então, nesse dia 12 de abril de 2025, sábado, estarei apresentando um pouquinho da história, da geografia, dos cantos e recantos e da magia de Sepetiba. Até uma próxima oportunidade. Quer dizer, até uma próxima oportunidade? Não, até agora, porque afinal de contas. Então, até uma próxima oportunidade? Não, até agora, porque afinal de contas
a apresentação vai começar agora, né? Que ele foi apenas um introito, né? Então, vamos falar aqui, a Real Fazenda de Santa Cruz é a porção mais bela dos territórios do Rio de Janeiro. Quando o Manuel Martins do Couto Reis escreveu isso, aqui já é 1804, foi a versão definitiva das Memórias de Santa Cruz. Mas ele escreve uma primeira versão em 1798. Depois ele atualiza com mais algumas informações. Mas o tema de hoje, então, história, geografia, recantos, encantos e magia. Não é encanto A, não, encantos e magia. Então você está no canal do YouTube da História de Santa Cruz, do professor Simvaldo Souza. Coloquei hoje o brasão de Sepetiba, já que nós vamos falar de Sepetiba, lembrando sempre que Sepetiba faz parte da Real Fazenda de Santa Cruz. Nós somos a história de Santa Cruz, né? E por isso aí. Mas eu coloquei aqui o brasão de Sepetiba, que foi criado pelo jornalista Alcebiades Francisco Rosa, que publicou o livro da história de Sepetiba. Na ocasião que o Alcebiades foi fazer esse brasão, eu como museólogo, ele me consultou, inclusive esse livro História de Sepetiba tem algumas colaborações que eu passei para ele, de fotos lá do NOP, para ilustrar. E o nosso brasão heráldico de Santa Cruz, né, muito bonito. Coloquei aqui na parte central a reprodução do banner, do cartaz, né, o cartaz de publicidade do livro Cada Vez Mais Longe. Como eu falei, foi uma produção longa-metragem, né? Do arquiteto, artista plástico, cenógrafo. Agora ele está trabalhando mais como produtor cinematográfico, Oswaldo Eduardo Leói. Oswaldo trabalhou muito, ajudou muito ao NOP, Núcleo de Pesquisa Histórica, morou aqui em Santa Cruz, estudou no Colégio Barão, no Princesa Isabel Barão do Rio Branco também, foi inclusive colega do meu irmão, Roberto, muito amigo, e depois ele se afastou de Santa Cruz, quer dizer, em termos de residência, mas nunca deixou de participar e de colaborar. E esse filme foi um estudo que ele fez, uma preocupação, inclusive preocupação até também no sentido, não apenas no sentido sentimental, mas no sentido social e político também, de fazer esse chamamento, essa denúncia, né? O alerta sobre a questão da Baía de Sepetiba. Por isso que eu coloquei aqui o filme Cada Vez Mais Longe. Manuel Martins do Couto Reis não era poeta, e sim militar, especializado em cartografia. Couto Reis alcançou a mais alta patente do exército colonial. Na época, o Brasil ainda não era independente, então nós tínhamos o exército, mas era um exército vinculado ao governo de Portugal, né? Chegando a ser designado pelo rei Dom João VI para comandar o Ministério da Guerra, embora não tenha aceitado. Então, no finalzinho, já quando Dom João estava retornando para Portugal, ainda não tinha muita definição, porque foi aquele período em que Dom Pedro I ia, como príncipe regente, né, já estava sendo forçado praticamente a retornar para Portugal. Ele chegou a ser nomeado, foi até publicado, né, a nomeação dele para ministro, mas ele não aceitou porque ele resolveu ficar do lado de Dom Pedro. Mas ele escreveu aqui, ó, bordado do mar da Sepetiba, com excelência de pacíficos portos, os dois rios Itaguaí e Guandu, que diametralmente cortam e regam suas campinas. Couto Reis, 1804. Perdoe um pouquinho. Me perdoem pela essa paradinha. Então, esse texto do Couto Reis, ele já fala no bordado do Mar de Sepetiba, porque quando se olha do litoral, tem realmente uma impressão de que esse litoral é todo bordado.
E esse bordado também vai ser usado pelo Oswaldo Lioy no filme Cada Vez Mais Longe, porque quem vai fazer o bordado, um bordado feito com crochê, é uma das irmãs dele, né? Mas vai ser interpretado no filme como uma personagem chamada Isaura. Já em 1640, o litoral do Rio de Janeiro, Angra dos Reis, e vocês observam aqui a Ilha Grande, Marambaia, aí tem lá o Curral dos Padres, eu coloquei Sepetiba. Já aparecia na cartografia. Esta cartografia do século XVII era uma produção feita a partir do litoral. Os cartógrafos, os pilotos, né, passavam nos navios, nas embarcações, iam fazendo os esboços, os desenhos, e depois pintavam. Então, quando vocês observam aqui, por exemplo, a Ilha Grande, ela está praticamente encostada na Marambaia. A Barra da Tijuca, se vocês observarem aqui à direita, vocês vão ver que é Barra da Tijuca. Aqui, ó, Barra de Guaratuba, que no caso é Barra de Guaratiba, né? Marambaia, Angra dos Reis. Então, praticamente um pertinho do outro, porque o Rio Guandu já está aqui do lado esquerdo. Isso quando quando eles fazem o esboço, isso naturalmente depois que vão passar para o papel, vai ter uma diferença. E não pensando que hoje, por exemplo, hoje você entra no Google Earth, você vê isso tudo certinho, como se fosse uma fotografia, fotografias aéreas, mas naquele tempo não, eles faziam isso nas embarcações, iam observando, pegando a bússola e anotando. Quer dizer, não deixa de ser também uma obra de arte. Não sendo poeta, Couto Reis assinou no final do século XVIII um dos textos primorosos sobre Santa Cruz, referindo-se naturalmente a Sepetiba, na abertura das suas memórias de Santa Cruz, que o coronel já como superintendente da Fazenda Real escreveu em versão preliminar no ano de 1798. Peguei uma foto que eu vi também no Google Earth sobre a Ilha do Tatu. É uma foto, o autor é Libigne Rivera Ortiz, de abril de 2021, mostrando a Ilha do Tatu a partir da orla. Escreveu Couto Reis. A Real Fazenda de Santa Cruz é a porção mais bela dos territórios do Rio de Janeiro. Distante da cidade de São Sebastião, 13 para 14 léguas de caminho, com pouca diferença, o seu lado meridional, descrevendo pequenas curvaturas inclinadas a oeste, é todo bordado do mar da Sepetiba, com excelência de pacíficos portos. Os dois rios, Itaguaí e Guandu, que diametralmente cortam e regam as suas campinas, as suas barras francas com suficiente fundo para a entrada de embarcações de vela de pequeno porte, de carga e peso de 35, 40 caixas, a amenidade do sítio, a beleza do seu clima, frescura e salubridade lhe acrescenta o merecimento. Então vejam que é um texto escrito por um militar, um coronel, mas não deixa de ser um texto poético. É poético, mas ao mesmo tempo bem informativo. Inclusive até falando da capacidade de peso, né, o açúcar, por exemplo, era transportado em caixas, né? Essas caixas elas eram pesadas e ele está citando aqui. Então o texto foi tirado do Manuel Martins do Couto Reis, 1804, porque esse texto foi mantido, né? E a reprodução acima, como eu já falei, é o do Google Earth. Vocês observem aqui que é um trecho já, um recorte do mar de Sepetiba, mostrando um trecho da Fazenda Santa Cruz que fazia fronteira, no caso aqui do lado oeste, com Itacuruçá e do lado leste com o Convento do Carmo. Couto Reis foi considerado um dos mais brilhantes oficiais entre os que serviram nas décadas finais do século XVIII, até cerca de 1820. Natural da cidade de Santos, São Paulo serviu em outras capitanias, sendo, portanto, insuspeito para elogiar as belezas naturais
de Santa Cruz e de Sepetiba. Não se trata apenas de poesia, pois o breve texto apresenta um sucinto resumo das potencialidades geográficas e econômicas de Sepetiba, que serão aproveitadas nos 2 séculos seguintes. Manuel Martim do Couto Reis, como jovem oficial, comandou o forte de Iguatemi, em São Paulo, de grande importância estratégica na defesa contra possíveis invasões. Foi o primeiro comando do Manuel Martim do Couto Reis. Eu aproveitei uma foto retratando um militar daquela época, porque, como eu disse, não era um exército brasileiro, nós éramos colônia, mas o Brasil, no caso, os militares que estavam aqui do exército, né, tinham um compromisso nesse forte de proteger contra possíveis invasões de espanhóis. Houve um período, quer dizer, século XVII, aí no período de litígio entre Portugal e Espanha, exatamente por causa do território. Esse forte de Iguatemi, para os militares de hoje, quem é militar, quem já foi militar, sabe, seria comandar ou servir nesse forte, era uma espécie de rabo de foguete. Quem pudesse fugir, fugia. O Couto Reis, não, ele veio, comandou o forte e foi elogiado. Foi muito elogiado. Inclusive, o comandante, na ocasião, manda, quando faz o elogio, diz que sabia que já estava na época dele sair dali. E como ele realmente foi um militar brilhante, a partir daí a carreira dele vai deslanchar até chegar ao posto máximo. Ele chegou até o posto de. Passou por brigadeiro, né, que seria general, depois a general a marechal. Chegou até marechal. Quando ele foi designado para ser ministro da guerra, né, que seria o ministro do Exército ou ministro da Defesa hoje, ele já era marechal. E o Debré também, um membro da missão artística francesa. A missão artística francesa chega em 1816, né? Ele veio a Sepetiba, esteve em Sepetiba em 1827. 20 anos após Couto Reis ter escrito a versão definitiva das suas Memórias de Santa Cruz, datada de 1804, Sepetiba vai receber a visita do famoso pintor francês Jean-Baptiste Debré. Debré, que chegou ao Rio de Janeiro integrando a missão artística francesa em 1816, vai fazer igualmente uma viagem ao sul do Brasil, desembarcando em Sepetiba, 11 anos depois, quando voltava de Santa Catarina. Sepetiba, cuja orla é descrita pelo coronel engenheiro como uma espécie de bordado, ficará eternizada graças ao pintor francês que fez uma das aquarelas, além daquelas que incluiu em sua magistral obra em 3 volumes da Viagem Pitoresca Histórica ao Brasil. Então, o que aconteceu? O Debré saiu daqui em 1831, já estava com o projeto, naturalmente, como eu falei, o Debré era professor, ele tinha toda a metodologia, enfim, já deixou tudo praticamente pronto, né, para a publicação da Viagem Pitoresca. Mas, além disso, tinha umas gravuras, no caso foram 40 novos aquarelas, e uma delas essa de Sepetiba. Eu peguei um recorte para que vocês possam ver uma parte do povoado. É claro que nós estamos falando aqui de uma aquarela, então não vamos querer que seja uma fotografia. Ah, não, alguém pode pensar, mas o morro não era assim, era menor, não sei o quê, a casa. Mas, claro, sempre lembrando que nós estamos falando de um trabalho artístico. Então, aqui já tem aquarela no seu todo, do Debré, que veio para o Brasil em 1816, mas o trabalho, a aquarela, ao contrário daquela de Santa Cruz, que não deixou data, ele aqui escreveu a data, 1827. O pequeno povoado de Sepetiba, que havia sido criado por força do decreto real pelo então príncipe regente Dom João, mais tarde Dom João VI, no dia 26 de julho de 1813, aparece retratado com esplendor no litoral da Baía de Sepetiba, emoldurado pelas serras da freguesia de São Francisco Xavier de Itaguaí. Observando a aquarela de Debré em sua extensão no sentido leste-oeste, quer dizer, no caso de Guaratiba para Itaguaí, é possível imaginar a quantidade de navios e outras embarcações que singraram as águas da Baía de Sepetiba, muito além das praias do Recôncavo, Dona Luísa e Cardo, com o objetivo de alcançar Paraty, Ilha Grande, Angra dos Reis, Mangaratiba, Ibicuí, Saí, Muriqui, Coroa Grande e tantas outras. Esse percurso ele vai ser realmente feito, cumprido, depois que tem a instalação daquela companhia de navegação Santa Cruz,
e que passa também a ser navegação Rio-Santos, que ela chega até a fazer viagens mais longas. A Baía de Sepetiba, que já no século XVII aparece retratada na cartografia antiga de João Teixeira Albernaz, esse tem lá na frente, né? No Atlas Histórico do Brasil de 1640, será palco para inúmeros acontecimentos, desde o início da ocupação e colonização do território pelos primeiros portugueses até a utilização de seus pacíficos portos como percurso marítimo em direção à Ilha Grande, Angra dos Reis, seguindo até Ubatuba e Santos, já na província de São Paulo. Essa utilização dos pacíficos portos, como citou o Couto Reis, né? Tem aqui aquela carta, aquele mapa que eu mostrei lá, que expliquei para vocês, e o trabalho aqui, que é um atlas. Esse atlas possui 31 cartas com dimensões de 29 por 41 centímetros, né? Cada carta é precedida por um texto explicativo do próprio João Teixeira, descrição de todo o território marítimo, né, da terra de Santa Cruz, chamada vulgarmente o Brasil. Manuscrito colorido de João Teixeira Albernaz, de 1640, que o original está em Portugal, na Torre do Tombo, em Lisboa. Então vejam a importância. E aqui nesse caso, eu estou chamando a atenção aqui porque ele não coloca a Fazenda de Santa Cruz, ele coloca Curral dos Padres. Como já tive a oportunidade de explicar outra oportunidade, outra ocasião, é que havia a informação na época, foi século XVII, né, já da criação do gado bovino. Então ele passou aqui e colocou o Curral dos Padres. O litoral de Sepetiba, ocupado pelos povos dos sambaquis meio século antes do achamento do Brasil. Então, antes dos portugueses chegarem ao Brasil, já havia aqui os moradores. Eu procurei o livro que foi publicado, né, em coedição, em parceria entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Federal Fluminense, que fala sobre o Zé do Espinho, mas não encontrei, coloquei esse outro livro aqui, também cita esses sambaquis, né? O sambaqui, como eu já expliquei, era um cocheiro artificial. Então foram séculos de história, antecedida até mesmo pela ocupação dos colonizadores e exploradores interessados na extração e contrabando do pau-brasil, pois as evidências das pesquisas arqueológicas realizadas por equipes multidisciplinares das Universidades Federal do Rio de Janeiro, o UFRJ, e Federal Fluminense, o UFFF, comprovaram que grande parte do litoral sepetibano, 4 ou 5 séculos antes do desembarque de Pedro Álvares Cabral no Brasil, os sambaqueiros, indivíduos do sambaqui já habitavam a região, deixando farto material lítico, cacos de cerâmica, almofarizes, machados rudimentares e até mesmo urnas funerárias e instrumentos musicais feitos com ossos de animais. Essa localização, assim, de instrumentos musicais feitos com ossos de armas e as urnas funerais mostram que eles já tinham uma preocupação cultural e religiosa. Então, eram primitivos habitantes aqui fazendo esses almofarizes, aqueles moedores trituradores de alimentos de uma maneira geral, né? Então, isso é muito importante. Esse material, grande parte do material, está no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista. Essas urnas funerárias, uma dessas urnas foi encontrada no Sambaqui do Zé de Espinho, que fica ali em Guaratiba, onde tem aquele quartel ali da Marambaia, antes de chegar na Marambaia, tem um quartel ali, que era também ali naquela área que eles tinham os sambaquis, que eles fizeram os estudos. E saiu reportagem mostrando, inclusive, um esqueleto dentro da urna, porque a urna servia como caixão. Então vejam vocês que Sepetiba, antes mesmo do descobrimento do Brasil, já era habitada. E esses homens dos sambaquis, o sambaqui, como eu já falei, era um cocheiro artificial, formado exatamente por esses mariscos. Eram mariscos, berbigões, mexilhões, ostras e outros moluscos bivalvos, quer dizer, com duas valvas, né? Foram coletados pelos primitivos habitantes do litoral de Sepetiba, constituindo base alimentar durante muito tempo. Ainda hoje, são coletados em alguns pontos da região praieira. Aqui na própria casa, minha casa aqui, vinha um rapaz oferecendo, isso já tem mais ou menos alguns anos, ultimamente não tem. Houve um período que a imprensa, né, a televisão denunciou muito a questão da poluição, porque o marisco, ele é um filtro, vocês observem aqui os desenhos, ele filtra
tudo que vem do mar. E, claro, se tem poluição, ele vai filtrar essa poluição. Quando eu fiz a minha pós-graduação, é, lato sensu, né? Não, stricto sensu, não, lato sensu, sobre as marisqueiras na Universidade Cândido Mendes, depois foi publicado isso e um pesquisador, um cientista que estava daqui da Universidade Santa Úrsula, estava fazendo doutorado lá numa universidade lá na Suécia e manteve contato comigo, porque sabe como essas questões universitárias não são difíceis, né? E na ocasião pedindo que eu enviasse para ele alguns mariscos, porque ele estava fazendo esse doutorado e queria, exatamente a questão sobre poluição e tal, queria fazer uma análise, porque lá na Europa tinha os laboratórios, isso já tem que, nós estamos foi 1990 por aí. É, então eu mandei, ele me orientou como eu deveria fazer, numa caixa de isopor, eu levei lá à Universidade de Santa Úrsula e eles de lá eles enviaram para o pesquisador. Phillips Smith, o nome dele, ele faleceu há pouco tempo. Bom, ele fez o estudo, depois, quando publica o trabalho dele, a tese de doutorado, ele vai citar isso, claro, né? E vai me agradecer muito. Depois nós mantivemos algum contato pelo Facebook, ele mandando sempre informações, sempre muito interessado em questões de arte e tal, mas para que vocês possam ter uma ideia de como é que as coisas vão tomando uma dimensão. Sepetiba, cujo significado etimológico a partir da língua tupi quer dizer terra de muito sapê ou sapezal, sempre foi citada como um povoado acolhedor, riquíssimo em seus recursos naturais, farta em diversidade de piscicultura, abundante em crustáceos, mariscos, ostras e mexilhões, que alimentavam seus povos originários e continuam sendo extraídos, recolhidos limpos e beneficiados, ainda de forma rudimentar, pelas marisqueiras que semanalmente acantonadas no litoral em áreas controladas pela Base Aérea de Santa Cruz para a realização das atividades. Como eu fiz uma pesquisa ligada à questão da etnologia, da arqueologia, estive com essas marisqueiras em alguns momentos, fazendo filmagem. Eu tenho esses filmes, quer dizer, tem esses filmes, eu fiz esses filmes em aquela fitinha em VHS, né? Uma JVC que eu tinha, depois aquelas fitas começaram a dar problemas, eu passei para um CD-ROM. Hoje em dia não tem, meus computadores não tem nem leitor de CD-ROM, mas eu tenho ainda, se não me falha a memória, eu tenho ainda os disquetes, os CD-ROMs. E durante essas minhas entrevistas eu observei tudo isso em relação ao trabalho como elas faziam, que não era muito diferente do trabalho feito pelos primitivos habitantes. Quando fala aqui na farta diversidade de piscicultura, também durante essas minhas entrevistas, visitas também à colônia Z15, conversa com os pescadores, dizem que os pescadores inventam muitas histórias, mas eu vi não apenas de um, mas vários que tinha determinadas épocas que eles recolhiam camarões na beira da praia, chegavam na beira da praia com a própria camiseta, tirava e saía pegando camarões. Se fosse só uma pessoa, né, vamos falar mentira de pescador, mas foram vários, né? Claro que com todo esse tempo, toda essa poluição, as coisas não são tão fáceis assim. O próprio marisco, com o passar do tempo, eles foram ficando cada vez mais escassos. Como é que eles fazem? Como é que elas faziam? Aqui vocês podem observar essa foto de marisco. Eu estou falando elas porque a maioria constituído por mulheres, mas também tem um ou outro homem, às vezes marido, um, dois, mas em geral são as marisqueiras mesmo. Elas chegam cedo, muitas delas chegam até bem cedo de madrugada, tem uma autorização, né? Não sei como é que está funcionando agora, uma autorização da base aérea, entram, se arranjam, acantonam mesmo, fazem lá, elas levam umas latas, tem umas latas, aquelas latas de 20 quilos de banha, lata de óleo, já ficam escondidas lá num determinado ponto, né? Aquilo vai depois entrar no fogo. Entram na água, no local onde tem os mariscos, geralmente perto de pedras, né? Com uma pequena enxada, uma enxadinha pequena, cabinho curto,
Então vão, retiram aquelas ramas de marisco, levam para a beirada da praia, separam um por um, colocam na lata, deixa cozinhar. Depois que abre o marisco, sentam em volta, aí já esfriando, né? Retiram o molusco, separam as cascas e vão colocando aquilo numa panela, no saco. Em geral, como eles chegam cedo e ficam, às vezes ficam até tarde, ficam de 6 horas da manhã até 4 horas da tarde. Eles levam o seu próprio almoço, uma comidinha, né, simples. Lá eles fazem almoço e vão para casa. Em casa, lembro que eles pegavam aqueles saquinhos plásticos, até na época ainda tinha aquele saco, aquele leite em saco, usavam aquele saco, então limpam o marisco e vão vender. Quando houve o problema da poluição, denunciado e tal, eles não conseguiam vender aqui na nossa região, eles iam vender lá em Niterói, saíam daqui para vender em Niterói. Até perguntei como é que eles preparavam os mariscos, porque eu também gosto de marisco, né? Existem uma infinidade de pratos e quando se pode comer marisco, a minha preocupação mesmo é como vocês sabem, o marisco sendo um filtro, né? Um animal que filtra tudo, ele vai filtrar a poluição toda, então você está comendo veneno. Sepetiba foi visitada por cientistas, todos esses cientistas que nós já citamos aqui, inclusive aqui tem um livro do Johann Emanuel Paul, João Emanuel Paul, Viaja no Interior do Brasil. Eu ainda não fiz nenhuma apresentação sobre ele, farei recentemente, que passa por Sepetiba. Com sua fauna e flora riquíssimas, Sepetiba despertou o interesse de botânicos, zoólogos e outros cientistas, como Johann Batista Emanuel Paul, o austríaco que fez parte da missão científica entre 1817 e 1822, em companhia da então arquiduquesa Maria Leopoldina, que após o casamento com Dom Pedro I no Brasil, já independente, seria a nossa imperatriz. A Leopoldina, como eu já informei, era muito interessada na questão da natureza, da botânica, e essa missão veio com esse objetivo de fazer pesquisas e levantar e pesquisar e mandar muito material para a Áustria. Esta foto eu tirei no dia 11 de setembro de 2013, lá em Sepetiba. Eu achei interessante essas garças, né? Outro dia eu fiz uma postagem, falei garça pensando em gaivota. Aqui são garças, são as garças, não são gaivotas. Gaivota é a menorzinha. Frei José Mariano da Conceição Veloso, naturalista e missionário franciscano do século XVIII, esteve em Sepetiba, onde recolheu inúmeras espécies botânicas. Ele era naturalista franciscano, foi autor da obra Flora Fluminense, tem a capa do livro aqui. Foi também diretor da tipografia do Arco do Cego, lá em Lisboa, coordenando a publicação de livros. Então ele teve um trabalho extraordinário. E quando ele chega a Sepetiba, vem com um grupo e vai permanecer lá durante um tempo. Obviamente, alguns das espécimes que ele recolheu foi em Sepetiba. O jornalista, memorialista e historiador Benedito Freitas, no segundo volume da sua trilogia sobre a história de Santa Cruz, englobando o período do vice-reino, reinado entre 1760 e 1821, dedica um capítulo para falar da presença do sábio Frei José Mariano da Conceição Veloso Xavier, botânico brasileiro, autor do livro intitulado Flora Fluminense, publicado após 8 anos de pesquisas, com mais de 1.600 espécies botânicas, muitas das quais recolhidas em Sepetiba, que foram analisadas e descritas, desenhadas e apresentadas pelo Frei cientista. Esse trabalho do Frei é um trabalho de fôlego e depois ele vai ser assim que sair a publicação, ele vai ser procurado por outros viajantes, outros cientistas, vai servir como uma referência. Eu tenho aqui na minha biblioteca um exemplar. Havendo riqueza de fauna, flora e recursos minerais em todo o litoral de Sepetiba, inclusive a abundância do pau-brasil, seria de se esperar que houvesse também o interesse e cobiça de estrangeiros, corsários, piratas e invasores que navegaram pelas águas da famosa Bahia em suas incursões militares. Inclusive, alguns desses corsários eram apoiados pelos próprios governos, no caso, o Guetrouin e o Duclerc, né, eles vieram com o apoio do rei da França. Né?
Desde o século XVII, o governo de Portugal esteve atento no sentido de mandar erguer fortes e baterias, fortalezas em todo o litoral brasileiro. Em Sepetiba, os fortes vão ser construídos principalmente após a tentativa fracassada de Jean-François Duclerc em 1710 e a consolidação no ano seguinte por René Guetrouin, que ocupou parte da cidade do Rio de Janeiro após renhida batalha. Então, o colega dele veio um ano antes, o François Duclerc, e ele veio no ano seguinte, 1711, e em 1711 ele teve bom êxito, ele inclusive conseguiu aprisionar e até mesmo o tal Butim, que saiu daqui exigindo o pagamento de uma série de coisas, até mesmo o gado da fazenda de Santa Cruz. Houve uma exigência que eles mandaram 500 cabeças de gado bovino, os jesuítas, ainda era a época dos jesuítas, né, para pagar parte do botim, vamos dizer assim, da indenização pela ocupação, né. Todo o litoral sepetibano começou a ser esquadreado a partir de 1793, por ordem do vice-rei Conde de Resende, mas a fortificação definitiva somente vai ocorrer em 1818. Então, no Brasil, desde o século XVI, começaram a construir baterias fortis pelo litoral, mas o de Sepetiba vai acontecer só em 1818. Eu peguei uma foto aqui que eu fiz em 2023, um dos canhões coloniais. Lá em frente ao quartel tem 3 canhões, 2 bem em frente ao prédio e um pouco afastado. E na base aérea também tem 2 canhões. Esses canhões estavam localizados em Sepetiba, como vocês podem ver o outro aqui. Então lá, esse é um de um lado e de outro. Os canhões que foram instalados como equipamento bélico, como equipamentos bélicos com a função de defesa do litoral de Sepetiba, hoje servem como peças ornamentais. Hoje estão lá, mais claro, só como uma exposição, né? Segundo Benedito Freitas, no livro citado anteriormente, foram construídas 3 fortificações, uma na foz do rio Itaguaí, a segunda no Morro da Guarda, batizada com o nome de Forte São Leopoldo, e o Forte de São Pedro, no alto do Morro de Sepetiba, todos dotados de canhões, alguns dos quais ainda se encontram preservados em exposição permanente em frente ao quartel do 1º Batalhão de Engenharia de Combate, Escola, Batalhão Vilagrã Cabrita, em frente ao comando da base aérea de Santa Cruz. Esse forte que o Benedito Freitas cita na foz do Itaguaí, recentemente, porque já fica mais próximo de Itaguaí, Coroa Grande, ele foi pesquisado por arqueólogos, inclusive chegaram a encontrar a planta do forte, né? A relevância ambiental e turística de Sepetiba. Tendo Sepetiba, ao longo de toda a sua história, importância arqueológica, estratégica, geográfica, antropológica e cultural, é preciso citar também sua relevância ambiental e turística. Já no século XIX, com a implantação de empresas de navegação marítima ligadas a Sepetiba, ligando Sepetiba aos diversos portos da costa fluminense, de Itacuruçá, Mangaratiba, Ilha Grande, Angra dos Reis e Paraty, previa-se o transporte de passageiros que vinham de diversos pontos do Rio de Janeiro, promovendo-se a interligação de trens do ramal ferroviário Dom Pedro II, depois Central do Brasil e hoje Supervia, com uma linha de ferrocarril, bondes com tração animal, de Santa Cruz até o ponto de embarque marítimo. Então, o que acontecia? Essa companhia envolvia os 3 meios de transporte, o trem, o bonde, que era puxado a burros, e o vapor, a embarcação. A foto foi tirada por mim em novembro de 1983, não, 2000 e... Essa foto não é dessa época não, é mais recente. Mostrando a colônia Zequins dos pescadores. Foi novembro de 2023, está errado aqui. Mas tudo bem, faz de conta que é 1983. Plantando hoje para colher amanhã. Quando fiz a minha pesquisa sobre as marisqueiras, eu entrevistei o presidente da colônia e outros também membros da colônia e percebi que eles sempre tiveram uma preocupação com a questão ambiental de Sepetiba. Então, inclusive, chegaram a fazer um movimento SOS Sepetiba, com a participação de muitos líderes de Sepetiba, na época que a Ingá começou a poluir de forma mais agressiva.
A partir de Sepetiba, viaja pela Costa Verde. Inaugurado com o nome de Companhia Ferrocarril e Navegação Santa Cruz, a empresa, cujas embarcações eram movidas a vapor, funcionou plenamente até 1912, transportando ao longo de mais de 3 décadas centenas de passageiros, incluindo personagens como o presidente da província do Rio de Janeiro, ministros, diplomatas, jornalistas e até mesmo o imperador Dom Pedro II. Eu fiz recentemente uma apresentação falando da viagem que Dom Pedro realiza até a Ilha Grande, onde ele vai presidir a inauguração do Lazareto. Faz hoje, isso aqui é um texto do jornal finalzinho do século XIX, faz hoje experiência às 11 horas da manhã o vapor Sepetiba, pertencente à Companhia Ferrocarril e Navegação Santa Cruz. Assistirá à experiência o excelentíssimo senhor conselheiro Costa Pinto, presidente da província do Rio de Janeiro. Agora vamos falar do Sepetiba no tempo do sabão Lamiol. Nas décadas de 20 até 1970, as praias de Sepetiba vão ser frequentadas por milhares de pessoas, incluindo muitos turistas, que vão se beneficiar por indicação médica de dermatologistas e ortopedistas da lama de cor preta retirada do fundo do mar, que, segundo tudo indica, tinha propriedades curativas. A lama de consistência tênue, também conhecida como vasa, considerada medicinal, que, ao ser removida do fundo do mar, deixava exalar um forte odor. Se formava pelo acúmulo de elementos orgânicos, carapaças de animais e diatomacéias, e minerais que desciam dos rios, canais e valas que desaguavam na Bahia. Vejam que não era uma coisa, um chute, né? Realmente existia uma propriedade medicinal porque era formada por elementos que faziam. E aqui, quando nós falamos sobre a questão do exalavam um forte odor, o Johann Emanuel Pohl, já no século XIX, ele cita esse cheiro, esse mau cheiro, porque o mau cheiro era provocado exatamente pelo iodo, pela consistência química que tinha lá. Lama medicinal com fins terapêuticos. Na crença de que a lama de Sepetiba possui mesmo propriedades terapêuticas, a presença de muitas pessoas que passaram a frequentar o já famoso balneário da chamada Zona Rural, hoje Zona Oeste, criou uma espécie de prática de lazer que bem poderíamos definir como turismo medicinal ou turismo terapêutico. Isso já inventei aqui, né? Reportagens publicadas em jornais e revistas de circulação nacional também contribuíram para alavancar a especulação imobiliária, com muitos anúncios e publicidade de vendas de terrenos, sítios e casas, não apenas de Sepetiba, como também de Guaratiba e bairros próximos. Aqui tem um antigo morador de Sepetiba, mostrando a lama, então, considerada medicinal. Essa foto foi um artigo que eu escrevi para o jornal Grito, era uma publicação semanal de 10 a 16 de janeiro de 2003, como eu falei já, a oportunidade era do professor Enéas, e eu sempre mandava uns artigos. A foto, na verdade, ela é do arquivo do jornal Correio da Manhã, mas eu aproveitei para fazer a ilustração desse artigo que fala exatamente sobre o sabão Lamiol. Fábrica artesanal de sabonete Lamiol. No meio de tanta propaganda, surgem projetos na Câmara Municipal de Vereadores do Rio de Janeiro no sentido de incentivar o Poder Executivo e empresariado a investirem na construção de hotéis e pousadas visando incrementar o turismo em Guaratiba e Sepetiba. Também não faltou quem tivesse a ideia de criar uma pequena indústria para o fabrico do chamado sabonete Lamiol, naturalmente inspirado nas tradicionais fábricas de sabonetes termais de Araxá, cidade do Triângulo Mineiro, que integra o circuito das águas de Minas Gerais. Vejam aqui quantos produtos passaram a ser fabricados com sabão Lamiol, né? E são diversos anúncios que eu fui recolhendo, falando desses produtos para reumatismo, eczema, sabão Lamiol, espinhos, manchas de pele, enfim, uma série de coisas. Tem um telefone aqui, ficava localizado na Rua do Iate, número 42, Fundos, essa fábrica, né? Fico perguntando, será que ninguém guardou um sabonete desse Lamiol até hoje? Ou pelo menos a propaganda, essas propagandas eu peguei nos jornais. Mas vejam vocês que eles começaram a produzir shampoo, uma série de produtos.
Toda a ideia imaginativa que muitos dos moradores e pessoas apaixonadas por Sepetiba, saudosistas dos bons tempos, que podiam frequentar suas praias, foram aos poucos caindo no esquecimento, principalmente após o rompimento das comportas da Companhia Mercantil Industrial Ingá, localizada em Itaguaí, responsável por uma grande área de contaminação por lixo tóxico na Baía de Sepetiba. A Ingá processava minério para produzir zinco, o que gerava grandes quantidades de resíduos ricos em metais pesados, como cádmio, zinco, mercúrio e chumbo. Até os dias de hoje, segundo estudos científicos e ainda presentes em áreas dos manguezais de Sepetiba, além da Ingá, todas as demais empresas industriais presentes na extensa área em torno da Baía de Sepetiba, de alguma forma contribuíram para aumentar a poluição do nosso litoral. Fato que se amplia com o crescimento demográfico e inexistência de estações para tratamento adequado do esgoto e continuidade desenfreada do lançamento de efluentes químicos no mar. Então, é um problema grave, é um problema que envolve, até hoje acontece, né? E, de certa forma, está ligado também com a questão demográfica. Eu coloquei uma foto que eu tirei aqui em novembro de 2023, mostrando um barco, né, sem poder entrar porque não está assoreado. No ano de 1936, Sepetiba, na área litorânea, próxima à base aérea de Santa Cruz, serviu como parte para a locação do filme O Descobrimento do Brasil, produzido e dirigido pelo cineasta Humberto Mauro, com trilha sonora de Heitor Villa-Lobos. A opção por filmar algumas cenas, inclusive a da celebração da missa em Sepetiba, sugere que a escolha estaria mostrando um local paradisíaco ainda com aspectos originais. Existe uma polêmica sobre essa questão, porque eu obtive essas informações com diversas pessoas. Só que quando faço essa pesquisa sobre essa locação, não aparece Santa Cruz, aparece Salvador, aparece até Campo Grande, mas não aparece Santa Cruz. Mas eu tenho a impressão, até mesmo, já coloquei umas fotos da primeira missa, que foi ali na área onde dizem que houve fuzilamento de marinheiros, aquela área dali da pescaria, perto do Mole, do Pier, por ali. 80 anos depois de Humberto Mauro, o cineasta santacruzense Oswaldo Eduardo Lioy, em parceria com Eveline Costa, vão a Sepetiba para filmar Cada Vez Mais Longe, abordando o assoreamento da Baía de Sepetiba a partir da história de um pescador, João, e sua mulher Isaura. Com agressão ambiental, João é obrigado a levar seu barco cada vez mais longe para pescar, o que afeta irreversivelmente o relacionamento com a mulher. Porque quando ele vai, ele demora a chegar e a mulher fica preocupada, que ela fica sozinha e ela fica fazendo bordado. Aí, está dando spoiler aqui do filme, quem puder assistir o filme, não deixa assistir, que é muito, muito bonito. Aí ela diz para ele o seguinte, que ele também fica vamos dizer, aperreado, como diz lá na minha terra, porque ela fica fazendo aquele crochê o tempo todo. Aí ela faz com ela um contrato, se ele não, como é que se diz, se ele voltar mais cedo, que ela vai desmanchar o bordado. Aquela Sepetiba vista por Couto Reis no final do século XVIII está cada vez mais longe, como imaginou o Lioy. Conforme escreveu Fabrício Duarte em Vertentes do Cinema, cada vez mais longe dos diretores Eveline Costa e Oswaldo Eduardo Lioy, apresenta-se como uma sensível e sutil metáfora ficcional à crítica real do assoreamento da Baía de Sepetiba, que nós, espectadores, só percebemos no final. Aqui o espectador é imerso na ambiência do universo único, próprio, intimista, pessoal, contemplativo e observador de dois personagens que lutam para sobreviver. Eu peguei um fotograma do filme, né, cada vez mais longe, para que vocês possam ter ideias. Os barcos, né? A Isaura ela é interpretada por duas atrizes. Uma aqui é a Isaura quando era jovem, né? E aqui a Isaura já idosa, porque o filme demora. E nós, depois do que escreveu Manuel Martins do Couto Reis, quase comparando Sepetiba com o bordado, e hoje vendo o bordado em forma de crochês de Glória Lioy Fonseca. A Glória foi a responsável pelo Lioy, pelo bordado, né? Que é a personagem Isaura, tão bem representada pelas atrizes Branca Messina, jovem, a Branca Messina aqui representando a jovem, né? E Neila Tavares, idosa. Vão costurando um desenrolar sequencial das cenas, nos perguntamos, para onde vai Sepetiba? É sonho, quimera, utopia?
É um sonho, é uma quimera ou uma utopia? Encerrando, vocês podem ver essa foto do Beto Lee, que eu copiei do Google Earth, mostrando a situação, digamos, hoje, porque essa foto é recente, né? Não é de hoje, mas não é tão antiga. Mostrando a situação de Sepetiba, que não tem nem como levar o barco para pescar. Então, hoje, encerrando aqui essa apresentação, Sepetiba, história, geografia, recantos, encantos e magia, neste sábado, dia 12 de abril de 2025, do canal de História de Santa Cruz do professor Simvaldo. Se você gostou, não esqueça de fazer um comentário e de compartilhar com seus amigos para que o canal possa ser mais conhecido por o maior número de pessoas. Um abraço a todos, um excelente final de semana. Amanhã, domingo, dia 13, haverá mais um passeio ciclístico pelos pontos históricos de Santa Cruz. O encontro inicial vai ser em frente à igreja, ali ao lado do estacionamento da igreja da paróquia de São Benedito, ali na Areia Branca, liderada pelo meu amigo, o cineasta, né, o produtor cinematográfico e fotógrafo Reinaldo Azevedo. E nós estamos. Amanhã vai ser a missa de Ramos, domingo de Ramos, né? Então o padre vai fazer a bênção lá dos ciclistas. E nós estaremos acompanhando, não como ciclista, porque eu nem tenho bicicleta, nem vou falar aqui para vocês baixinho, nem sei andar de bicicleta, nunca tive bicicleta, não aprendi. Quem sabe até aos 85 anos eu aprendo a andar de bicicleta. Mas estarei então no carro de som fazendo alguns comentários, porque o passeio ciclístico ele vai passando por alguns pontos de Santa Cruz. Primeiro vai para Sepetiba, entra ali pela base aérea, passa no hangar, depois vai no antigo convento dos jesuítas e eu, professor Simvaldo, estou fazendo um convite para aqueles que forem ciclistas. É claro que já teve uma inscrição, isso tem um limite, né? Mas quem quiser dar uma chegadinha lá para ver, vai ser às 7 horas da manhã vai ser o encontro, vai aguardar a missa. Terminando a missa de Domingo de Ramos, o padre vai fazer a bênção. Eu acredito que por volta de 8h30 já estejamos seguindo para Sepetiba. Por volta de 11 horas, no máximo meio-dia, o passeio ciclístico estará encerrando, tá? Acredito, né? Então fica aqui um lembrete para aqueles que quiserem participar. Até uma próxima oportunidade. Sepetiba, história, geografia, recantos, encantos e magia. Canal do YouTube da História de Santa Cruz, do professor Simvaldo Souza. A Real Fazenda Santa Cruz é a porção mais bela dos territórios do Rio de Janeiro. Não me canso de falar sobre isso, porque nós que moramos em Santa Cruz precisamos realmente valorizar o que é importante, o que é relevante em Santa Cruz. E uma delas é a nossa beleza natural, nossa beleza ambiental. E a nossa história, claro, né?